Dois, três. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de FAQ da Universidade de Brasília, Campus Gama. Neste vídeo falaremos sobre latches e flip-flops. Para que você acompanhe o conteúdo deste vídeo, é interessante que você conheça sobre o relógio de computador. Caso ainda tenha alguma dúvida neste item ou desconheça, acesse o vídeo referente a esse conteúdo. Nesse vídeo, vamos ter uma breve introdução sobre memória e logo a seguir nós falaremos sobre memória de 1 bit e flip-flops. Um componente essencial a todo computador é a memória. Os computadores que conhecemos hoje não poderiam existir sem a memória. É na memória que são armazenados os dados e as instruções a serem executados. A memória mais simples é a memória de 1 bit ou latch. Na criação de um latch é necessário um circuito que lembre dos valores das entradas anteriores. Mas antes, precisamos introduzir o conceito de circuito sequencial. Um circuito sequencial é todo circuito que possui saídas que dependem do seu estado anterior, ou seja, as suas saídas não dependem apenas das suas entradas. Há duas formas mais comuns de representar esses circuitos, que seriam basicamente utilizando portas NAND ou portas NOR. Como são conceitualmente idênticas, nesse vídeo iremos focar nos circuitos construídos com portas NOR. Na tabela verdade da porta NOR, identificamos que ela só possui o valor 1 quando as entradas A e B forem simultaneamente iguais a 0. Vamos começar falando sobre o circuito sequencial mais simples, que é denominado latch SR. O latch SR possui duas entradas, S e R. A entrada S, setting, é utilizada para ativar o latch. A entrada R, resetting, é utilizada para restaurá-lo. Possui também dois tipos de saída, Q e Q barrado, que são complementares. Diferente de um circuito combinacional, as saídas do latch não são exclusivamente determinadas pelas suas entradas atuais. Como assim? Bem, vamos ver como isso acontece. Vamos considerar aqui que as entradas S e R sejam 0. Vamos considerar também que Q seja igual a 0. Como que, retroalimentando a porta NOR superior, as portas entradas são 0, portanto a saída Q barrado será 1. O 1 da saída Q barrado é retroalimentado na porta anterior, cujas entradas são 1 e 0, resultando em Q igual a 0. Mas, e se S e R forem iguais a 0 e Q for igual a 1? A primeira porta NOR terá uma entrada 0 e 1, portanto, Q barrado será 0, retroalimentando a segunda porta, cujas entradas são 0 e 0 e as saídas Q igual a 1. Quando as entradas S e R são iguais a 0, o latch possui dois estados estáveis, 0 e 1, dependendo do valor Q. E qual é o efeito das entradas sobre o estado do latch? Se S for igual a 1 e Q for igual a 0, as entradas da primeira porta NOR serão 1 e 0. Então a saída de Q barrado será igual a 0. Estas mudanças fazem com que as entradas da segunda porta NOR seja 0. A saída Q, então, será igual a 1. Se ativar S, o estado do latch vai para 1. Ativar R quando o latch está em 0 não tem nenhum efeito, pois a saída da segunda porta será 0 e as portas da entrada 1, 0 e 1 e 1. O mesmo raciocínio pode ser utilizado para S igual a 1 e para Q igual a 1. Resumindo, quando S é ativado, momentaneamente o latch vai para o estado Q igual a 1, independentemente do que aconteceu antes. Se Q for ativado, momentaneamente força o latch para o estado Q igual a 0. Ou seja,
O circuito se lembra do que foi utilizado por último, se foi S ou se foi R. Essa propriedade pode ser utilizada para construir memórias de computadores. Agora vamos conhecer a LET SR com Enable. E aqui temos uma pergunta. Por que utilizar o Enable ou Clock? Bem, para determinar se o LET mude... para determinar que o LET mude de estado apenas nos momentos determinados. E como isso acontece? Acrescentando duas portas END na entrada, ganhamos uma funcionalidade do LET, que só pode mudar de estado da sua saída se for com sinal de ativação, conservando seu estado atual, enquanto... Não. Acrescentando duas portas END nas entradas, ganhamos a funcionalidade do LET, que só pode mudar de estado se sua saída tiver um sinal de ativação, conservando seu atual estado enquanto não for requisitado. Quando o Enable está em 0, independente de SR serem estimulados, as portas END geram uma saída 0. O LET não muda de estado. Quando o Enable está em 1, as portas END ficam transparentes, fazendo com que o LET se torne sensível a S e a R. Note que temos duas entradas para setar o valor de uma só saída, o que acaba sendo uma complicação desnecessária. Sem falar que ainda pode ocorrer uma singularidade quando duas portas entram com a... Note que temos duas entradas para setar o valor de uma só saída, o que acaba sendo uma complicação desnecessária. Sem falar que ainda pode ocorrer uma singularidade quando duas portas recebem um valor igual a 1. Podemos melhorar essa situação fazendo com que a entrada seja uma função negada da outra, obtendo assim um LET flip. Podemos melhorar essa situação fazendo com que a entrada seja a função negada da outra, obtendo assim um LET de tipo D, que passa a possuir apenas a entrada do estado do Enable. Quando o Enable está ativado, o LET D possui sua entrada ligada diretamente à saída Q, independentemente do estado de Q. Este terá o valor de 1 se D for igual a 1 e de 0 se D for igual a 0, quando o Enable for igual a 1. A informação é colocada na saída de um ciclo depois que a entrada é chegada. Podemos melhorar essa situação fazendo com que a entrada seja uma função negada da outra, obtendo assim um LET de tipo D, que passa a possuir apenas uma entrada Podemos melhorar essa situação fazendo com que uma entrada seja negada da outra, obtendo assim um LET tipo D, que passa a possuir apenas uma entrada de dados e uma entrada Enable. Quando o Enable está ativado, o LET D possui a sua entrada ligada diretamente na saída Q. Independentemente do estado atual de Q, este terá o valor 1 se D for igual a 1, ou 0 se D for igual a 0, isso se o Enable estiver ligado. A informação é colocada na saída um ciclo depois que ela é entrada. Ela também pode ser considerada uma memória de tipo de 1 bit, pois o valor armazenado vai ser sempre disponível em Q. É um circuito derivado do LET, porém a sua ativação é feita por transição de... É um circuito derivado do LET, porém sua ativação é feita pela transição do sinal de clock, ou de controle. Este flip-flop funciona de forma semelhante ao raciocínio do LET, com a diferença que ele muda o seu valor somente na borda de clock,
Ele também possui o chamado que é proibido, o que ocorre quando duas entradas apresentam um valor 1. A partir desse tipo de flip-flop SR, podemos obter um flip-flop D, que segue a mesma lógica. A partir desse flip-flop, podemos obter também outro tipo de flip-flop, que exige uma solução para sanar esse problema. E ainda por cima, obter uma funcionalidade que pode ser útil. Nele, se aproveitando do fato de que toda mudança de sua saída só ocorre em uma borda do clock, alimentando as suas portas END do estado de enable com suas saídas, fazemos com que ele não apresente mais o estado proibido, mas continue mantendo as outras características do flip-flop R. Então, pessoal, fica para vocês um desafio: projetar um flip-flop com latch SR utilizando apenas portas NAND. É isso aí, até a próxima.